o Enem virou FUVEST. Então, Daniel, eu devo desistir? Não. Você deve se preparar cada vez melhor. Doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal da AM, extremamente importante hoje para a gente falar da prova que a gente teve ontem. Esse vídeo vai ser muito rápido, eu já quero deixar avisado que hoje às 8h30 a gente vai ter um vídeo muito mais longo para dissecar, de fato, essa prova no nosso Instagram, às 8h30, tá? Vai para lá, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube depois da segunda-feira, dia 21 de novembro, você vai poder entrar no nosso Instagram e ver gravado. Por fim, vou avisar que está aqui na descrição do grupo a lista, né, o link para você resgatar o seu cupom para Black Friday da AM na sexta-feira, dia 25 de novembro, e ter acesso a todas as nossas ferramentas para que você esteja preparado para o Enem do 2023. Como vocês viram, o Enem está subindo de nível cada vez mais rápido e eu vou deixar a Dandan falar sobre isso. A gente vai fazer uma dissecação aqui super objetiva sobre cada uma das 4 matérias que foi abordadas ontem no dia 2. Vai lá, Daniel, é contigo. Pois é, meus amigos, o Enem realmente virou FUVEST. Se você tivesse se preparando, sei lá, nos últimos 3, 4 anos aí, estava na escola, estava no centro de preparação, você deve ter ouvido alguns dos professores falarem que o Enem estava subindo de nível, o Enem ia acabar virando FUVEST, e esse dia chegou. Domingo agora, prova do segundo dia, você deve ter visto o Enem com questões bem mais conteudistas, a extensão da prova relativamente maior, e os conteúdos que foram cobrados, apesar de terem seguido métricas em algumas áreas que a gente vai ver daqui a pouco, o nível das questões estava relativamente maior. Daniel, será que deu tempo todo mundo conseguir ter feito essa prova inteira? Não sei. Provavelmente você deve conhecer aqui muitos amigos que deixou aí 10 questões do gabarito para marcar e a gente vai discutir essa questão justamente agora. Se a gente fosse trazer uma análise geral da prova de física, eu ia dizer que a prova de física seguiu as recorrências. Se você tivesse estudado por assuntos que mais caem, beleza, você ia ver lá termologia, o primeiro tópico, eletrodinâmica, associado ali, ondulatória, a parte de mecânica, caiu tudo. Mas, Daniel, a forma como caiu era uma forma mais aprofundada, né? Exatamente. O aluno precisava ter clareza na hora da prova, estar descansado, para não cair em todos os distratores que ficaram largados ali ao longo do texto. Então, perceba, o assunto em relação à recorrência estava lá, mas não se confunda com isso. Não fique nessa abstração matemática em relação à estatística, tá? Os assuntos caíram com grande recorrência, beleza, mas o nível da prova, cara, estava muito mais alto. Você não conseguiria passar ali 3 minutos para fazer uma questão daquela de química. Não conseguiria passar 3 minutos para fazer uma questão daquela de física. Então, tendo o panorama geral da prova feito ali, cara, esse Enem aumentou muito o nível e a gente não tem mais o Enem como era o Enem da sua origem, certo? Então, Daniel, o que é que eu espero para os próximos anos? Com certeza, o Enem vai seguir esse modelo que esteve agora nessa prova de domingo. Então, Daniel, eu devo desistir? Não. Você deve se preparar cada vez melhor. É isso. Vamos lá, Lucas. Fala sobre biologia. O que é que você viu da prova? Pontos importantes aí. Fala, galera. Então, aqui para discutir rapidamente o que a gente encontrou nessa prova, que fugiu um pouco do que muitos esperavam, né? A gente pode dizer que muitas vezes pessoas vão estudar para biologia buscando o aumento do seu TRI e fazem o quê? Focam somente em ecologia. Vou voltar a dizer o que nós frisamos aqui na Masterclass de Estratégia e também, né, no nosso vídeo com o TRI de Biologia. A prova de biologia não é só ecologia. Então, quem foi com ecologia só na cabeça acabou, né, tendo uma surpresa nessa prova, porque ela veio aí, né, com muitas questões de parasitologia, com muitas questões de genética, e a prova de biologia veio para nos mostrar que o banco de questões do Enem está sendo atualizado. A gente encontrou uma questão do Covid-19, gente, e uma questão extremamente específica, pegando o gancho do que Daniel falou, né, essa fulvestização da prova. Então, você tem uma questão sobre um tema recente, que foi a pandemia do Covid, que era de um nível de especificidade muito alto, ou seja, como acontece o teste para positivar o Covid numa pessoa que está sendo afetada ali por essa doença. Então, o que a gente visualiza nessa prova de biologia é o aumento do nível da sua especificidade, né, a contemporaneidade dos assuntos, principalmente do ponto de vista tecnológico. Então, a gente viu PCR, a gente viu terapia gênica, a gente viu muitas coisas relacionadas também na parte de fisiologia, como o doping sanguíneo, que foi algo trabalhado aqui dentro das nossas aulas, beleza? Principalmente nas semanas do resgate. Então, essa prova de biologia veio para ligar o nosso alerta para esse ano e para os próximos. A gente precisa se aprofundar mais.
Não pode ficar somente naquele nível de questões. Ecologia, é sempre genética, porque a gente viu que a gente precisa ir mais além. E com biologia não foi diferente. É isso Então, aí, fica aí pessoal. essa dica, galera. A gente vai aprofundar sobre as questões em si da prova, o que a gente viu em cada tópico dentro do Instagram, lá na live que a gente vai fazer. Mas vamos seguir, eu quero dar o parecer aqui de química com o Rodolfo para a gente passar para matemática e dar alguns recados finais bem importantes para esse vídeo. Vai lá, Rod, o que é que você viu em química que é importante pontuar aqui no YouTube? Olá, pessoal. E aí, a prova de química houve bastante mudança em relação às frequências esperadas, né? Vai começar por estequiometria, que seria uma questão certa na prova, e só caiu uma estequiometria dentro de uma questão de titulação, certo? Além disso, termoquímica ficou completamente ausente na prova, o que é bastante incomum. Por outro lado, a corrente de tendência, né, de investimento em assuntos como eletroquímica continuou na prova atual. A gente viu também uma questão apenas que a gente pode puxar para o lado de reações orgânicas, uma outra questão de orgânica, que é somente para entender qual que é a estrutura base de compostos aromáticos. E, além disso, a gente viu, né, algumas questões com aprofundamentos bastante como é que eu posso dizer, capciosos, né, que iriam realmente pegar o aluno no vacilo, o aluno que ainda não aprofundou a respeito disso, que é, por exemplo, o caso ali da questão que falou sobre o aminoácido e qual que seria o comportamento químico desse aminoácido em meio ao pH apresentado. Então, foi uma prova que apresentou aí grandes frequências de questões que envolviam o entendimento de reações químicas de fato, sem apresentar termos categóricos, como, por exemplo, um catalisador. A questão não apresentou o nome catalisador, mas sim ela apresentou as características de um catalisador. Você iria pescar que essa informação era importante e casar com a descrição apresentada, coisa bem comum que o Enem não costumava fazer até então. Perfeito, cara. Matemática, Arthur. Fala pra gente o que é que você viu na prova. Opa, e aí galera, pessoal, é o seguinte, nessa prova de matemática a gente conseguiu perceber muita coisa, vou dar um exemplo. A primeira coisa é que o clássico, ele não pode ser desprezado, então tudo que a gente viu em Masterclass a respeito da coisa de aritmética modular, que é a aritmética do relógio, média, mediana, modelo linear, função quadrática a respeito de parábola, tanto modelo quanto questões sobre vértice. Enfim, a parte que o pessoal diz que são aquelas 20 questões mais fáceis de matemática, que são responsáveis pelos seus, sei lá, 700 pontos, né? Como garantir seus 700 pontos, isso foi mantido. Agora, a partir dessa pontuação, a partir desse número de questões, que são aquelas questões que são consideradas de matemática básica, teve uma mudança bem considerável. Vou dar um exemplo. Se você pegar na prova do Enem, você vai perceber que não teve questões de trigonometria. Você não viu um seno, você não viu um cosseno na prova, você não viu uma função trigonométrica, você não viu log, não viu função logarítmica. Agora, em detrimento a isso, teve um pouco mais de análise combinatória, probabilidade, questões a respeito de padrão, reconhecimento de padrão foi mais cobrado do que a própria progressão aritmética, progressão geométrica. Então, o que é que eu quero dizer com vocês em relação a essa prova? Que matemática agora, a tendência é que cobre uma especificidade maior do que é básico, do que o básico de uma coisa mais aprofundada, como logaritmo, função logarítmica, função exponencial, que nem apareceu nessa prova. Ou seja, pessoal, o banco de questões mudou, está muito claro, e isso é a grande razão pela mudança nos padrões de recorrência, e o nível só vai subir. A gente viu isso pela primeira vez em 2017, e foi lá que surgiu esse fantasma de o Enem vai virar uma FUVEST, e parece que agora, em 2022, só agora voltou de fato, e se voltou agora, possivelmente vai continuar assim. Não faz sentido que no próximo ano a gente tenha uma queda de nível, como já aconteceu de 2018, 19 e 20, por vários fatores, né? A pandemia aí no meio também, mas agora dificilmente muda, né? Agora a tendência é só de um aumento no nível, então você precisa de professores que vão se aprofundar nos assuntos, vão fazer boas interdisciplinaridades, vão te ajudar além do básico, tá? A aula de questão, por exemplo, bicho, pensa o seguinte, essas questões que o Enem cobrou hoje, elas estavam em alguma lista que você fez durante o ano? Então, do que é que vai adiantar você ficar só em aula de questão, que, eu vou fazer tal cursinho porque tem aula de questão,
mas são questões que são básicas, são questões que são pouco aprofundadas, onde o professor explica pouco conteúdo de uma maneira interdisciplinar e indo além do conteúdo. Então, onde você encontra isso? Em locais que estão sempre lhe estimulando com simulados, que têm o foco de trazer um nível ainda mais alto do que a prova do Enem, simulados difíceis, como aqui na mentoria. Vocês pararem de reclamar que a prova da EM é pesada, porque vocês viram o Enem aí, tá certo? É muito mais pesada, que a gente alivia para vocês. No caso, a gente prepara vocês, a gente bota pesado mesmo, mas para preparar. E é isso, galera. É isso. Agora é foco para 2023, a EM de braços abertos e com a equipe muito preparada e com ferramentas muito preparadas, enfim, tudo para você voar em 2023, uma preparação muito melhor. É isso. Links aqui na descrição e 8h30 live no nosso Instagram. Aguardamos vocês lá. Valeu, meninos. Tamo junto. Brigadão. Até já já.